Nesse vídeo eu vou falar sobre as diferenças e as semelhanças que as funções all e values possuem. Ambas retornam tabelas como resultado e removem as duplicatas, ou seja, elas retornam os valores únicos da coluna ou tabela passada como parâmetro. Elas são utilizadas normalmente como parte de uma calculate para alterar o contexto ou para filtrar o contexto da calculate, mas elas têm algumas diferenças importantes. Por exemplo, que a função all ela remove o contexto da medida e a função values ela mantém o contexto da medida. Então vamos primeiro fazer um exemplo aqui para analisar o retorno, né? Então, para a gente retornar aqui a lista de classificações, então tem 3 elementos, ou seja, são os valores únicos da classificação dentro da tabela de fatos. Se a gente fizer isso com values, o retorno vai ser o mesmo. Então, a princípio, não tem diferença. Por quê? Porque não tem contexto sendo aplicado, não tem medida que está necessitando de contexto para ser aplicado para que elas tenham comportamentos diferentes. Mas aí, vamos analisar as diferenças agora. Então, a semelhança é que elas retornam basicamente o mesmo valor. As diferenças são aqui, uma aplica contexto ou não. Para a gente simular uma situação onde que depende de contexto, vamos criar duas medidas. Uma medida para totalizar os curados sem contexto, ou seja, usando o all. Total curados all. Como faz uma totalização de curados com all? A gente vai pegar a medida aqui, a quantidade de linhas, que já está calculada nessa medida, e vamos fazer aqui agora um filter. E vamos usar o que? O all, ou seja, buscar todas as as classificações, evoluções que sejam de curado. Primeiro parâmetro é a coluna evolução. O segundo é o filtro da função filter. Fecha calculate e vamos avaliar o valor. Summarize columns da evolução. Total com a função all. Total curados all. Então, com isso, nós vamos fazer um primeiro teste aqui. Verificar o total que está sendo retornado. Ok, está retornando aqui o total de curados, que é 274 mil. Muito bem, então quando a gente está usando o all, quando a gente está usando all, a gente sabe que remove o contexto da coluna e ok, o resultado está certo. Agora, se a gente fizer a mesma medida, só que utilizando values, nós vamos ver a diferença. Ou seja, o contexto vai ser mantido. E o que vai acontecer? O valor
vai estar presente somente em cura, porque ele vai estar usando o contexto. Então vamos só substituir aqui, criar uma medida chamada values, né, total curados values. Vamos remover filter, remover all. Precisamos ainda filtrar curados, porque a medida ela é específica, né, ela precisa aplicar o curados. E vamos jogar um values aqui. Para quê? Para considerar o contexto de evolução. Ok, medida criada. Só indentar aqui. E agora vamos retornar ela aqui, como uma segunda opção, até para poder comparar um resultado com o outro. Então a mesma medida sendo calculada com values, que aparentemente retorna o mesmo valor, mas a diferença é que uma considera, a outra não, contexto. Vamos executar, selecionar aqui, executar. Ok, então está aqui a diferença. Então, apesar das duas retornarem os mesmos valores, ou seja, os mesmos registros, uma está considerando o contexto de filtro de evolução, caso values, e a outra não está considerando o contexto de filtro de evolução. Então é importante entender que existem diferenças e semelhanças, e em cada situação você deve optar para escolher a função, a table function, né, que é a categoria de funções que retornam tabelas, mais adequada, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.